Oi, Lília, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa. Como sempre, né? Conhecimento é sempre muito bem-vindo, muito necessário, principalmente sobre finanças, sobre a nossa relação com as finanças. Eu falo muito aqui no meu canal, falo aqui que as nossas emoções, elas têm um poder de influência muito grande sobre a nossa relação, sobre as nossas escolhas financeiras, né? E é preciso, nós precisamos sim, aprender a ter decisões, tomar decisões financeiras inteligentes. Senão nós vamos passar a vida patinando, amassando barro no mesmo lugar, né? E aqui é um lugar para isso, um lugar para a gente falar sobre isso, aprender e crescer. Esperar só um minutinho para o pessoal entrar e aí a gente já vai começar, tá bom? Se quiser mandar aí o aviãozinho, convidar as suas amigas e as pessoas que você ama, porque quando a gente quer mudar, né? A gente tem que mudar junto com o ambiente, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Porque senão acaba que o ambiente, com o tempo, acaba sucumbindo a gente e, de alguma forma, nós voltamos a pensar e a nos comportar da mesma forma que todo o ambiente se comporta. Então, convida aí, marido, irmã, sogra, todo mundo que você ama aí, que você conhece, que você sabe que precisa, manda um aviãozinho aí. Eu já mandei aqui para umas pessoas. E esperar entrar um pouquinho. Obrigada. Bom, vamos começar, né? Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda aqui no meu canal, né? Eu me chamo Miriam Terra, eu ajudo mulheres a investir. Oi, Cris, seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda ao meu canal. Eu ajudo mulheres a investir, mas principalmente com foco nas emoções, para fazer com que as emoções sejam a maior aliada nesse processo, né? Eu sou psicóloga em formação e idealizadora do projeto Finanças no Divã. E é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar desse conteúdo tão relevante, tão urgente, que é para os nossos dias atuais, né? Seja bem-vinda, Tabata. E eu costumo dizer que ter hoje um lugar para falar sobre finanças, principalmente para nós mulheres, é um privilégio. E é um privilégio urgente e necessário. É um privilégio para poucas, somente para pessoas que estão antenadas, com vontade de crescer, que desejam sair dessa realidade que talvez você esteja vivendo hoje, buscando novos níveis, lugares altos, né? É um privilégio para poucos. E porque ao longo das nossas vidas, todos nós sabemos, dificilmente nós falamos de finanças em casa, numa mesa de almoço ou num churrasco de domingo.
Dificilmente nós falamos sobre dinheiro na igreja ou na escola, passamos a maior parte da nossa vida na escola e dificilmente tem uma aula, né, que fale assim, nos ensine sobre finanças, e não só sobre finanças, mas o impacto que as nossas emoções têm sobre a nossa relação com o dinheiro, né? Porque dependendo das emoções que estão profundamente enraizadas na sua memória, isso pode sim estar influenciando, impactando a forma como você lida com suas finanças, né? Às vezes você pode, sei lá, se estiver triste, sabe quando a gente está triste, a gente vai lá e gasta o dinheiro e depois se arrepende, não sabe nem por que fez aquele gasto. Às vezes é para compensar essa tristeza, ou então às vezes está feliz demais e aí, né, os neurônios estão lá e você vai lá e gasta também na euforia e depois se arrepende. Então assim, emoção e dinheiro são duas grandezas que andam ali, ó, diretamente proporcional. E como nós não falamos de dinheiro ao longo de toda a nossa vida, o que acontece? Uma hora a gente começa a trabalhar, uma hora você começa a lidar com cartão de crédito, cartão de débito, banco, né? E se você nunca falou sobre isso e desconhece sobre esse assunto, a tendência é exatamente isso, tá? A tendência, boa noite, Maria Helena, seja bem-vinda. Como a gente geralmente desconhece sobre esse assunto, passa a vida sem falar sobre isso, quando a gente começa a trabalhar, a tendência é que a gente se atrapalhe um pouco. É normal. E às vezes esse se atrapalhar traz culpa, traz tristeza. Ninguém quer gastar errado o dinheiro por prazer. A gente faz isso porque a gente não sabe, né? Mas isso traz uma culpa, traz vergonha. Às vezes quando a gente se enrola com dinheiro, eu mesmo nas minhas épocas que eu me enrolava financeiramente demais, eu tinha até vergonha de falar que eu devia, eu tinha vergonha de falar que eu errei, que eu não sabia lidar com o meu dinheiro. Uma hora eu vou gravar uma live para falar um pouquinho sobre isso, né? E hoje o nosso tema é extremamente relevante, por isso que eu falo, convide aí pessoas que você lida. Por quê? Porque o ambiente, eu falo muito isso aqui na minha live, eu aprendi e quando eu comecei a mudar a minha vida, eu comecei a selecionar e escolher os ambientes que eu queria estar para o meu crescimento. Porque se eu continuasse da mesma forma, andando com as mesmas pessoas, eu não conseguiria alcançar a transformação que eu desejava. Porque o ambiente faz toda a diferença. À medida que eu venho aqui numa live como essa, começo a ouvir um conteúdo que me traz insights, me traz reflexão, me traz conhecimento e me traz caminhos para mudar, mas se eu passo a maior parte do meu tempo com pessoas que não estão ouvindo a mesma coisa que eu, não estão vivendo a mesma coisa que eu, a tendência é que com o tempo eu volte a pensar e a me comportar como todas elas, né? Meu chefe, minhas amigas, meu marido, ou se tiver um homem aqui, é minha esposa, a gente começa a se comportar igual. Por quê? Porque eles não estão no mesmo ambiente. Então, por isso que eu falo, manda aí o aviãozinho, convida seu marido, convida sua esposa, convida suas amigas com as quais você passa a maior parte do seu tempo, irmãs, sogra, chama, fala, gente, é aqui que é o lugar. Não adianta a gente ficar sentado, chorando, pensando o que vai ser da minha vida mês que vem, não vou ter dinheiro para pagar. Se você não aprende a lidar com isso, não aprende a lidar com suas emoções, mês que vem você vai ter o mesmo resultado, no outro mês você vai ter o mesmo resultado, e entra ano e sai ano e você está patinando no mesmo lugar. O tema da nossa live de hoje vai ser um tema maravilhoso. Eu vou dar uma dica maravilhosa como organizar o orçamento de um jeito simples, prático e eficiente. Foi a partir dessa organização que eu comecei a crescer na minha vida pessoal. E hoje eu quero compartilhar isso com vocês, tá? Então, enquanto vocês chamam aí as pessoas, eu queria falar um pouquinho sobre por que eu criei o projeto Finanças no Divã. Eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes entram pessoas que não sabem, né? Por que chamado projeto Finanças no Divã. Bom, divã remete a um lugar de terapia, um lugar onde você deita, né? Pra falar, né? Então, divã, você vai numa terapia, lá vai ter um divã, um sofá, uma poltrona, algum lugar onde você se recosta e você fala. Ah, que bom, muito bom. Então, você fala de finanças. Quando você senta no divã,
parece que é automático, né? A gente começa a falar, a gente sente liberdade para falar. E falar sobre dinheiro, falar sobre finanças, o Divan remete isso. Eu criei esse projeto para nós mulheres termos a liberdade de começar a falar mais sobre isso. Porque falar, quando você fala, você ouve o seu pensamento. E ouvindo o seu pensamento, a tendência é que você tenha insights, descubra onde você está errando, descubra outras estratégias e mecanismos de lidar com o seu dinheiro e com as suas emoções, né? E aí, o Finanças no Divã, então, ele tem isso. Eu falo que eu lido com muitas mulheres, né? E, assim, principalmente quando elas vêm me pedir conselho financeiro. E, às vezes, eu percebo que elas não têm dificuldade de saber onde elas querem chegar. Elas têm um objetivo, têm metas. A dificuldade está no processo. Durante a caminhada é que as mulheres se auto-sabotam financeiramente. Eu já lidei com várias mulheres que começaram a investir, começaram a construir uma carteira de investimentos, mas no momento de estresse, no momento de pressão, no momento de tristeza ou de dificuldade financeira, foi lá e destruiu tudo. Foi lá, desfez a carteira, pegou e pagou conta, gastou. Ou seja, não tinha um emocional preparado para lidar com o investimento. Então eu vejo por aí muitos cursos ensinando a investir, mas vejo poucos cursos ensinando a lidar com as emoções, saber quem você é, identidade, autoestima, como é que você funciona, como é que você lida com a raiva, como você lida com a frustração, para você aprender a investir, né? Porque como eu falei agora no início, as nossas emoções exercem influência sobre as nossas escolhas financeiras. E se a gente não aprender a lidar com isso, nós não vamos ter decisões inteligentes na hora que estivermos lidando com o nosso dinheiro, certo? Então, o Finanças no Divã, ele tem essa pegada, né? O objetivo de um lugar de fala, um lugar de reflexão, um lugar para você falar, e quando você verbaliza, você conta a sua história e você acaba achando, às vezes, um fio de uma meada, uma dor lá do passado, ou uma mágoa por conta como é que foi essa relação financeira dentro da tua casa, na sua família, né? Também é um lugar de aprendizado, onde você aprende a investir, abrir conta na Bolsa de Valores. É um lugar onde você tira suas dúvidas. Então, quem tiver dúvida, inclusive eu gosto que me chame no privado, eu respondo todas as dúvidas, pode me chamar, tá? E é um lugar também que você aprende a lidar com as finanças e aprende a investir de uma forma duradoura e sustentável. Por quê? Duradoura porque nós precisamos aprender a lidar com as nossas finanças e a investir para o longo prazo, não é por um tempo. Sabe, a gente não pode, eu já lidei com tantas pessoas que começaram a investir, um ano depois eu pergunto como é que está lá os investimentos. Ah, eu parei, tive uma dificuldade, tive que parar, apareceram umas contas sempre vão aparecer, dificuldades sempre nós vamos ter. Por isso é que é importante saber essa organização financeira que eu vou ensinar aqui hoje e que mesmo passando dificuldade, você vai ter um dinheirinho para cada coisa, inclusive para passar os momentos difíceis. Então, tem que ser duradouro, ou seja, não é por um tempo, é para sempre. E sustentável. Sustentável no sentido de você não precisa colocar sua saúde em jogo para poder fazer um esforço tremendo, tamanho, que você acabe com a sua saúde para poder investir um pouquinho de dinheiro. A ideia não é essa. A ideia é que você esteja bem, que faça isso com leveza e que aprenda de fato a investir, para que uma hora você faça isso de uma forma automática, né? Então, o conteúdo de hoje é isso. Eu falei, hoje eu vou ensinar para você como organizar as finanças, como organizar o seu orçamento de uma forma simples, de um jeito prático e eficiente, né? E eu vivo falando, né, que as pessoas se perdem durante o processo. Seja bem-vinda, Adriana, seja bem-vinda, Marli, Sabrina, tá? Prazer ter vocês aqui comigo. Então, nós nos perdemos durante o processo, durante a caminhada, né? E então, esses dias eu vi uma reportagem, eu peguei na B3 uma estatística de quanto que o brasileiro hoje ele gasta com, assim, como é que está dividido o orçamento do brasileiro hoje. E, para sua surpresa, de cara eu já achei uma matéria que dizia assim, que os brasileiros hoje eles gastam 80% do seu orçamento entre habitação, transporte
e alimentação, 80%. Isso significa, eu fiz até um desenhozinho aqui, ó, ver se vocês conseguem visualizar esse meu desenhozinho aqui. Isso significa o seguinte, que esse aqui é seu orçamento total, 100%. Então, digamos que você ganhe aí R$1.000, um exemplo, né? Então, esse é seu orçamento total. 80% do seu orçamento, ou seja, olha isso aqui, gente. 80% do seu orçamento, ele é gasto entre alimentação, moradia e transporte. Só sobra esse pouquinho aqui, ó, esses 20% aqui para todo o resto. Então, vocês percebem a importância da gente saber ter uma boa organização financeira? Eu trouxe até uma anotaçãozinha aqui que diz o seguinte, que a habitação consome desses 80%, a habitação consome 36,6%, o transporte 18,1% e a alimentação 17,5%, sabe? Então, com essa estatística, nunca foi tão urgente e tão necessário você e eu termos uma organização financeira. Seja bem-vinda, Francisca, seja bem-vinda, Mônica, Adriana. Então, nunca foi tão urgente, tão importante a gente ter uma organização financeira, né? Tão necessário. E para você ter uma organização financeira, para você investir de uma forma duradoura, e você saber lidar com as suas emoções para investir, você precisa desenvolver duas competências. Uma é a competência emocional, que é tudo que eu venho falando aqui em Finanças no Divã, né? Sobre as nossas emoções que impactam as nossas escolhas financeiras. Para isso nós necessitamos aprender a ter decisões mais inteligentes quando o assunto é o nosso dinheiro e dependendo das emoções que estão aí enraizadas, talvez seja uma dor, talvez seja um abandono, talvez seja um medo, ou uma raiva, ou uma frustração, ou algumas desculpas. Todos esses assuntos que eu venho trazendo aqui por meio de live, ou por meio dos meus posts que faço lá no meu canal, talvez isso aí, no momento de estabilidade, essa estabilidade emocional, possa sim estar influenciando a tua relação com as suas finanças. Então, para isso, você precisa se desenvolver emocionalmente, para você saber lidar bem com o dinheiro. Quantos de nós aqui, e quem nunca já não foi ao shopping para esparecer, para caminhar e de repente compra alguma coisa? Ou então foi ao shopping com a amiga e a ideia era só acompanhar a amiga e compra. E de repente, sabe, quantos aqui já não gastaram mal o dinheiro e chega em casa e vem aquela culpa, sabendo que não tem fatura de cartão de crédito, sabendo que não tem, que já está passando um momento difícil e de repente a gente vai lá e compra. Né? Por quê? Porque nós estamos nos deixando dominar pelas nossas emoções, deixando com que as nossas emoções influenciem nas nossas escolhas financeiras. E a segunda competência que é importante você desenvolver, todo mundo, né? Quem nunca, né? Quem nunca, por exemplo, a amiga diz, vou viajar. Você sabe que não é o momento de você viajar. E aí, você fala, para onde você vai? Eu vou em tal lugar. Eu vou com você. Quanto que tá a passagem? Quanto que tá a hospedagem? Não, amiga, baratinho. E a gente cai na cilada e viaja. Depois, quando chega, a conta tá lá para pagar. Por mais que seja baratinho mesmo, por mais que às vezes é um prazerzinho que você pode consumir, mas não era prioridade. Quando nós temos inteligência para tomar decisões inteligentes financeiramente falando, nós sabemos que as prioridades, a gente não quebra essa nossa ordem de prioridades, a gente dificilmente fura o nosso planejamento, né? Nós geralmente falamos, não, nesse momento não, isso não é a minha prioridade, vai ficar para uma outra hora. Isso é dar respostas inteligentes, porque chega no mês seguinte, nós estamos amassando barro, passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. Você já reparou também que às vezes você dividiu uma conta lá 10 vezes no cartão. Quando vai chegando ali pela 8ª e a 9ª prestação, você já faz outra com a prestação no valor igual ou muito, até maior? Porque talvez seu cérebro esteja acostumado a dever prestações. Então, quando a gente aprende a investir, quando a gente aprende a lidar com as emoções, nós aprendemos esses mecanismos e ficamos mais inteligentes financeiramente falando. A segunda competência, então, que eu estava falando, que eu já ia começar a falar, é a competência técnica. Que competência técnica? Então, você precisa de duas competências, desenvolver duas competências para ter sucesso financeiro. A primeira, competência emocional, sobre tudo isso que eu já falei, e a segunda competência técnica. A competência técnica está relacionada a quê? Está relacionada ao aprendizado, ao conhecimento,
a forma, ao método, como é que você se organiza para ter seu orçamento equilibrado. Ah, Miriam, eu não me organizo não. Quantas mulheres eu atendo que eu pergunto, como é que está a sua situação financeira? Ah, não sei, não sou eu que cuido. Isso aí já é o primeiro grande problema, você não cuidar. Quem ama, cuida, já viu isso, né? Então, cuide das suas finanças, não delegue isso a ninguém. Esse é um primeiro passo indelegável, o cuidado com as suas finanças, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, eu vou trazer aqui uma live no futuro falando sobre os 4 passos para quem quer ter uma vida financeira saudável. E uma delas é cuidar, tá? E aí, então... Como é que é? Então, cuidado com as finanças, é saber como é que você se organiza, né? A técnica, o método que você tem. Tem gente que se organiza por meio de planilha, tem gente que gosta de agenda, tem gente que gosta de planner, tem gente que gosta de separar envelopezinho dentro da gaveta. Cada um se organiza de uma maneira. Tem gente que usa o bloco de notas do celular e mês a mês vai colocando ali. O importante é como você se organiza. Você precisa ter um método de organização, que são estratégias que você adota para alcançar seus objetivos e seus resultados financeiros, certo? Então, essa forma simples e prática que eu criei para mim há muito tempo atrás, e foi depois disso que eu comecei a desenvolver a minha vida financeira e levá-la para o lugar onde eu sempre desejei, mas nunca conseguia por causa das minhas emoções, que comecei a dar certo e eu quero compartilhar com você. Então, anota aí, porque isso aqui é ouro em pó. Então anota, de tudo que você ganhar, tá aqui, ó, lembra? Esse aqui é seu orçamento, ó, 100% você vai ganhar, que você ganha. Corta-se no meio, ó, certinho, ó. Divide isso aqui no meio certinho, o seu orçamento, como se fosse uma pizza, divide no meio certinho e você vai riscar assim, ó, 50% de tudo que eu ganho é para as minhas necessidades. Eu não sei com o que você trabalha. Não sei se você é profissional liberal, se você é servidora pública, se você tem uma empresa ou se você trabalha para alguém, mas uma das principais, a primeira ação que cada um de nós tem que ter é saber exatamente quanto você ganha. Exatamente centavos de quanto você ganha. Então, às vezes você tem 3 ou 4 fontes de receita. Você tem a receita do seu trabalho, você tem a receita de um benefício do governo, você tem a receita de uma pensão alimentícia, você tem a receita de um negócio que você tem em parceria com alguém, né? De vários negócios então que você tem. Você precisa pegar todas as receitas e somar. Miriam, mas eu não sei porque às vezes dá isso, às vezes dá aquilo. Não importa. Uma planilha, eu vou criar uma planilha e vou colocar lá na bio. Quando eu fizer isso, eu vou deixar um cardzinho lá fixado. Tá? Uma planilha, eu já tenho uma, mas eu quero adaptar ela, para você colocar lá todas as suas receitas, inclusive os centavos. E aí, mês a mês, todas as despesas que você for tendo, essa planilha vai deduzindo lá. Você vai ver que vai chegar uma hora que se a sua despesa estiver maior do que as suas receitas, as receitas vão começar a ficar no vermelho. Ela vai ficar no amarelo, depois ela vai para o vermelho. Então, é esse equilíbrio. Então, você precisa de um lugar para organizar as suas finanças. Primeiro, relacione tudo que entra, até os centavos. Besteira. Tudo que você não visualiza se perde. E tudo que você foca, cresce. Se serve de conselho, foca nas suas finanças, porque elas vão crescer. Se você quer que seu dinheiro cresça, foque. Não tenha medo de enxergar quanto que você ganha ou quanto que sai. Às vezes a gente tem medo. Não quero nem ver. Esse mês eu não quero nem ver. Não, esse não quero nem ver ficou para trás. A partir de hoje, eu quero ver. Eu vou anotar, vou botar no papel, dá susto mesmo. Nos primeiros meses dá muito susto. Mas depois você se acostuma, você vai pagando mês a mês, vai diminuindo a folha e você vai chegar no lugar ideal para você ter um equilíbrio financeiro assim que você jamais imaginou. Então, primeira coisa que você vai fazer, listar tudo que entra. E aí, pega isso aqui que eu acabei de mostrar, que é todo o teu orçamento total, divide ao meio. 50% você vai falar isso aqui para as minhas necessidades. O que é necessidade, Miriam? O que é
necessidade. Necessidade, todas as contas fixas e variáveis que vêm todo mês. Sabe aquele mês que você viaja lá para Cancún, ou então viaja lá para Caldas Novas, sei lá para que lugar que você vai, para casa de mamãe, qualquer lugar, mas você chega em casa, a conta tá lá, não adianta você ficar um mês fora, é conta fixa, que não deixa de vir só porque você está viajando ou só porque você está de férias. Contas fixas todo mês, alimentação, transporte, moradia, colégio, celular, contas de Netflix, né? E outras que você sabe que vem. Variável é porque, por exemplo, às vezes o mercado no mês dá 1.000, no outro mês dá 1.180. Então, é uma conta fixa que você tem que comprar alimento todo mês, mas o valor dela que é variável, tá? Que vai variando, ok? Então, pega todas as contas que são necessidade, que não adianta você dizer assim, esse mês... Não, ela vai chegar todo mês, isso é necessidade. E você vai colocar lá 50%, você vai colocar nessas contas. Ai, Miriam, tem uma notícia para te dar. Eu tô fazendo aqui e hoje o meu orçamento, eu tô com 80% ou 100% do meu orçamento tá para as necessidades. Não dá para separar para mais nada. Não tem problema. Fala pro seu cérebro aí, não tem problema. Hoje nós estamos assim, mas nós não vamos continuar assim. Uma coisa é você estar assim hoje, estar numa situação difícil, que tudo que entra é para pagar conta, é para pagar conta de casa, água, luz, internet e alimentação, transporte, tudo que entra vai praticamente em necessidade. Não tem problema. O problema está em continuar pro resto da sua vida assim. Então, o que eu oriento quando eu dou meus cursos, minhas aulas é estabeleça um prazo para até quando você vai ficar assim. Pode ser de 1 ano, 2 anos, eu não sei, mas precisa estabelecer um prazo. Nosso cérebro, ele precisa de padrão, de padrões. Quando nós damos padrão para ele, ele meio que se aquieta. Se você não der padrão, ele continua perdido, solto e fazendo gato e sapato, junto com as suas emoções, faz de você e das suas finanças gato e sapato. Então diz assim, em 1 ano eu vou, talvez não consiga, por exemplo, hoje meu orçamento 100%, um exemplo, né? Hoje o seu orçamento 100% é para pagar necessidades. Prestação de carro, prestação de casa, prestação de geladeira, sei lá, uma coisa que necessária, gente. A gente vai falar, eu vou trazer também aqui uma live falando sobre reserva de emergência. Para você entender que a reserva de emergência, às vezes as pessoas transformam desejo em necessidade. E eu estou falando de itens de necessidade. Se você compra alimentos no mercado e você não tem uma geladeira para para resfriar, para manter a guarda dos alimentos, essa geladeira é necessidade. Mas se você tem uma geladeira e você quer mais uma geladeira porque saiu um modelo novo, essa outra geladeira é desejo. E aí não confunde isso, porque isso é que vai quebrando nosso orçamento. Eu tenho uma calça jeans linda e maravilhosa para trabalhar, inclusive eu só gosto dela. Mas eu vejo que está na moda a calça XYZ. Aí eu vou lá e compro aquela calça XYZ. Eu uso 1, 2 vezes porque está na moda, mas depois eu volto a usar a minha que eu sempre gostei. Essa calça XYZ porque está na moda é um desejo. Então, no momento que você está passando dificuldade, não dá para ficar cedendo aos desejos. Vai chegar uma hora que seu orçamento vai estar equilibrado, que você vai poder ceder mais aos seus desejos. Mas no momento que você precisa equilibrar seu orçamento, necessidade, necessidade, necessidade. Então, corta aí 50%. Ah, Miriam, hoje 100%. Não tem problema não. Estabelece um prazo para você trazer o seu orçamento mais próximo possível de 50% só sem necessidade. Miriam, não tem jeito, de jeito nenhum. Posso fazer o que for que não consigo trazer o meu orçamento para 50% eu gastar com necessidade. O máximo aceitável é 60%, que você gaste com necessidade 60%. Então, se você não consegue, tem alguma coisa errada. Das duas, uma. Ou você está vivendo um estilo de vida acima do seu padrão, ou você precisa arrumar um outro emprego, porque esse aí, de fato, não está sustentando você no mínimo. Então, você precisa refletir sobre essas duas coisas. Ou eu estou acima do meu padrão de vida, eu estou querendo viver uma vida acima do que o meu orçamento, porque tem gente que não ganha mal, gente. A maioria das pessoas assim que eu convivo e converso e atendo em mentoria, elas não têm um orçamento ruim. O problema é a gestão. Elas estão vivendo um padrão de vida acima do que o orçamento suporta.
Então, das duas umas, ou você está vivendo acima de um padrão daquilo que teu orçamento suporta, ou você chegou a hora de você pensar num outro negócio ou num outro emprego que aumente a sua renda para que dê conta de sustentar as suas necessidades e as outras despesas que você precisa desenvolver na sua vida, certo? Então, em relação às necessidades, 50%. Essa é a ideia. No máximo, 60% de tudo que você ganha, você vai separar para as necessidades. O segundo bolso, que eu chamo de bolso dos investimentos, eu coloco lá 20% de tudo que entra. Eu falei aqui semana passada que naquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele ensina um mantra maravilhoso, que ele diz: de tudo que eu ganhar, uma parte é exclusivamente minha. E eu desafiei quem estava aqui a desenvolver esse mantra. Escreve, sabe, uma parte. Gente, dói separar uma parte para mim. Dói. Você vai ver na hora que você for se pagar você mesmo, você vai falar: não, mas vai faltar pro cartão de crédito, vai faltar para não sei o quê, sabe? Você paga todo mundo, mas na hora de você se pagar, vem essa culpa, vem essa coisa e você não consegue. Então, eu coloco assim, 20% de tudo que eu ganhar para investir. Mas, se você não pode 20%, isso é só uma sugestão. Coloque pelo menos 5%. Porque no início que você começa a investir, a quantidade, o montante, não faz tanta diferença. A diferença está na regularidade. Por quê? Porque quando você se torna regular no investimento, você desenvolve esse hábito. E vai chegar uma hora que fica natural. Você não consegue mais pagar o cartão de crédito, pagar não sei o quê, pagar todo mundo e não separar o do investimento, porque entrou no automático. E tudo que a gente faz que está no automático, por exemplo, você dirige, vai buscar filho na escola, ou trabalha todos os dias, levanta e vai escova o dente. Você fica se perguntando: como é que eu escovei meu dente? Como é que eu peguei o carro? Não, está no automático, a gente faz automaticamente. Investir precisa chegar nesse nível, automático. Quando ele chega no automático, você não consegue mais não deixar de se pagar. Quando eu falo investimento, é você se pagar, é você separar uma parte para você. Então, de tudo que você ganhar, escreve aí, de tudo que você ganhar, uma parte é exclusivamente sua, tá? E eu separo 20%. Miriam, todos os meses você separa 20%? Nem sempre. Às vezes chega uma situação que eu separo 10%. O importante é que eu coloquei para minha mente e para os meus hábitos que pelo menos uma parte eu vou separar para mim. É exclusivamente meu. Eu não vou dividir com ninguém. É exclusivamente. Essa palavra exclusivamente, ela é fundamental nesse mantra. Exclusivamente seu. Então, se pague. Não tenha medo de se pagar. Porque você paga o homem da lanchonete, você paga o homem da calça jeans, você paga a bolsa, você paga o carro, você paga o banco que financiou, você paga o cartão de crédito, mas você não se paga por quê? Você trabalha o mês inteiro, dá um duro danado. E aí, na hora de se pagar, fica com culpa, com medo de faltar. Não vai faltar, desde que você coloque dentro desse orçamento. Então, vamos lá, nós já separamos 50% para as necessidades, 20% para os investimentos, né? E nesse bolso, gente, dos investimentos, não sai nada. Eu gosto de arregalar bem o olho para falar isso, porque as pessoas falam: ai, esse mês eu tô apertada, acho que eu vou pegar aquele meu investimento que eu fiz lá no Tesouro Direto, ou então que eu coloquei lá não sei aonde, e vou parar de investir lá. E vou pagar isso assim, assim, assim. Nesse bolso não sai nada, só entra. Escreve aí, inclusive, mantra: neste bolso só entra, tá? Aportes mensais, repetindo: no bolso dos investimentos, o montante, a quantidade não é o mais importante no início. No início, o que é mais importante? Regularidade, constância. Se você põe R$10 todo mês, é isso que importa, desde que você não falhe. Não falhe nos seus R$10. Eu vou passar um ano, deixa eu contar uma experiência para vocês. Quando eu comecei a investir, eu passei um ano, eu coloquei como meta um ano, investindo um valor X. Um ano. E era um valor irrisório, um valor ridículo. Mas a nossa mente prega tanta peça na gente que tinha hora que eu falava: ai, não vou conseguir investir esse valor. Gente, você gasta numa bala. O valor era um valor tão bobo
que você gasta numa bala, numa besteira. Porque nossa mente, ela diz o seguinte para você: se der esses, vamos botar aí, por exemplo, se der esses 10 reais, vai faltar. Vai faltar. Então comece com um valor pequeno. Mas fale assim: por um ano eu vou me dar esse valor. Por um ano, por 6 meses. Começa assim, menos de 6 não vale a pena, mas por 6 meses eu vou me dar esse valor. Ah, mas está faltando, vai para a luz, a água. Não importa. Se por um ano se dê esse valor. Depois, mais 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses. E quando você vê, você está investindo todo mês. No início, a regularidade é mais importante do que a velocidade. Tem gente que fala assim: ah, mas minha amiga investe R$1.000 todo mês. No início, o montante não é importante. A direção certa, quem já ouviu esse ditado, a direção certa é melhor do que a velocidade. Tome a direção certa, tome as decisões mais inteligentes e vá constantemente. Porque pode ser que a sua amiga que invista R$1.000 hoje, amanhã ela tem um problema aí, não aguenta a pressão, vai lá e pega o orçamento dela e gasta tudo, torra tudo. Compra um carro, compra alguma coisa que talvez não seja nem tanta necessidade assim. E você tá lá, ó, igual a tartaruga, né? Tem uns que são tartaruga, tem outros que são lebre. E a gente às vezes precisa ser tartaruga, devagar e sempre, principalmente quando o assunto é investimento, tá? Então esse bolso é o bolso dos investimentos. Eu chamo de bolso, você pode chamar de qualquer coisa aí, de cartão, de envelope, de pote, sabe? Eu coloco bolsos. A terceira coisa que a gente vai investir, você vai separar 10%. Seja bem-vinda, Jade, Edna. Você vai separar 10% e você vai colocar num bolso que eu chamo que é o bolso da diversão. Olha, Miriam, se eu não estou conseguindo nem pagar minhas contas, como é que eu vou me divertir? E eu te digo duas coisas. Talvez você não esteja conseguindo pagar as contas porque você está se divertindo com o dinheiro que era para pagar as contas. Então, já que às vezes você usa o dinheiro para pagar as contas para se divertir, que tal separar um bolso para diversão? E a segunda coisa é que o seu cérebro e o meu cérebro, eles precisam sentir que vale a pena investir. Para ele não te sabotar durante o processo de investimento, o teu cérebro, ele tem que sentir que há uma recompensa, que há um certo prazer, que há uma certa leveza. Tá valendo a pena. A Jade, ou a Edna, ou a Francisca, elas estão ali no sacrifício investindo, ou a Bela, elas estão ali investindo, que é sacrificioso tirar o dinheiro para você. Você vai ver quando você for se pagar, como é, dá um peso assim, ai, mas e se faltar? E se faltar? Quando o cérebro sabe que você vai separar um dinheirinho para você se divertir, para você se recompensar, ele faz isso com mais leveza, ele não te sabota nesse momento de pressão, nesse momento de dificuldade. Então, o que é essa recompensa, Miriam? 10%. 10% de tudo que você ganhar. Então, se você ganha R$3.000, você vai separar R$300 para você se dar uma recompensa, se divertir. E aí, dentro disso, eu coloco aquele relógio que eu queria. Ah, Miriam, você não sabe o preço do relógio. Nunca que vai custar R$300. Então, junta 3, 4, 5, 6 meses e compra o bendito do relógio. Talvez sua recompensa, talvez seja almoçar num restaurante que um prato lá custa R$200. É uma recompensa. E olha, não sucumba a isso. Não despreze isso, porque é exatamente nesse momento de respiro, nesse momento que o cérebro entende que vale a pena investir. E aí ele não vai te sabotar. Então vai lá e faz. Mas torra tudo e torra à vista. Nada de ficar, vou parcelar e vou guardar esse dinheiro para seguir. Não. Vai lá, gasta o dinheiro da diversão e da recompensa. Se dê um presente, é um anel, é uma viagenzinha, algum mimozinho. Você merece. Você está bonitinha, separando o dinheiro das necessidades, separando o dinheiro do investimento. Por que não separar na hora da recompensa, você não vai se dar esse presente? Então, 10% de tudo que você ganha, você vai se dar de presente, tá? Seu cérebro precisa disso para não te sabotar no momento de pressão, tá? Então, eu botei até aqui, um jantarzinho com a família, um eletrodoméstico que você quer comprar, sabe? Um tênis novo, um perfume, uma roupa. É aqui que entra os nossos desejozinhos, ok?
E o outro bolso, eu chamo do bolso da doação. Eu sou evangélica e eu lido com muitas mulheres também, cristãs e homens. E eles dão dízimo. E aí eu coloquei 15% então nesse bolso. Quem não dá dízimo, quem não dá oferta, quem não faz nada disso, você precisa ter esse coração de solidariedade. Porque existe um princípio inquebrável que é, quando você tem esse coração altruísta, quando você dá, você recebe. O princípio de receber é dar. Eu não conheço ninguém que retém e que seja abençoado. Né? Inclusive, na lógica de Jesus, é dando. Quando você semeia, a sua semente cresce e você come desse fruto. Então, mesmo que você não dê dízimo, mesmo que você não dê oferta, seja lá em qual igreja for, igreja católica ou igreja evangélica, separe o bolso da doação. E lá você vai colocar seu dízimo, vai dar sua oferta, ou vai dar a caridade que você costuma fazer todo mês, mas você precisa desse bolso para você cumprir com todas as suas obrigações. E por último, então é 15% nesse bolso, porque dízimo é 10%, os outros 5% fica de oferta, um irmão que está passando necessidade da sua família, você vai lá e ajuda, não precisa tirar dos seus investimentos para ajudar o irmão, você tem sempre um bolsinho ali com uma reservinha para ajudar alguém, uma pessoa que chega na sua porta e diz, olha, eu precisava de R$400 para pagar minha luz, eu precisava de não sei quanto para botar uma gasolina para ir não sei aonde, você sempre tem uma reservinha para ajudar alguém. Então 15% nesse bolso das doações. E por último, 5%, e eu vou fazer aqui uma live falar sobre reserva de emergência, e esse 5% de tudo que você ganha, você vai criando a sua reserva de emergência, tá? De tudo que você ganha. Por quê? Porque a reserva de emergência, como eu falei, é para momentos de emergência e a gente vai desvendar e desmistificar o que é emergência, ok? Então, recapitulando para a gente finalizar. Você tem um orçamento total de 100%, isso aqui é tudo que você ganha, você deve listar tudo que entra, até os centavos. E, gente, gasta tempo para fazer isso, viu? Não é uma sentadinha, não. Eu tiro um dia, 2, 3, 4 no mês, quanto for preciso para fazer isso e ajustar toda hora. Então, você vai listar tudo que entra e você vai colocar 50% necessidade. Vamos ver quem aprendeu e coloca aí no chat para mim. 50% necessidade. O máximo aceitável, 60%. 20% investimentos. No início eu não tenho muito, vai de pouquinho em pouquinho. É melhor ser tartaruga e não parar do que ser lebre, se cansar e perder a corrida lá. Todo mundo conhece essa história, né? Vai devagar. No início, o montante não é tão importante. E sim, a regularidade e a constância. Faça isso todo mês. Nem que você coloque R$10, R$100, eu não sei qual é a sua realidade, quanto você consegue se pagar. Guarde esse mantra. De tudo que você ganhar, uma parte é exclusivamente sua. Escreve esse mantra, tá? De tudo que você ganhar, uma parte exclusivamente. Bota exclusivamente bem grande. Seu. É esse que você vai investir. Faça isso por um tempo, até seu cérebro se acostumar, até virar hábito, depois entra no automático e você não deixa mais de investir. 10% você vai colocar no bolso das recompensas. Recompensa. Eu preciso me recompensar. E das minhas diversão. 15% doação para quem dá dízimo, para quem dá oferta, para quem gosta de ajudar os outros, tem sempre um bolso lá, uma reserva. E 5% nós vamos falar sobre reserva de emergência, tá? Isso aqui é a sugestão. Eu criei isso para mim. E depois disso eu caí várias vezes, errei várias vezes, me perdi várias vezes. Depois de um bom tempo fazendo isso repetidamente, é que eu me estabeleci e virou hábito. Depois que vira hábito, você não esquece mais. Então, você pode ajustar isso que eu trouxe aqui para a sua realidade. Não precisa ser igualzinho, engessado, igual eu trouxe aqui. Faz dentro da sua realidade, sabe? Hoje eu não sei como é que está a sua organização financeira, mas com certeza você consegue, dentro desse jeito que eu trouxe aqui, ajustar para que o seu orçamento caiba e dê direitinho. Gente, se você não tiver isso desenhado, a chance de você passar a vida andando em círculos, amassando barro nas suas finanças, é quase que de 99%. Vocês viram no início da live que eu trouxe que hoje as famílias brasileiras estão gastando 80% do orçamento somente em transporte, alimentação e moradia. São pouquíssimas pessoas que estão fora dessa estatística.
Se você não se organiza, sobrar 20% para todo o resto, se você não se organiza e arruma uma forma de se organizar, a chance de você ficar reclamando que seu dinheiro é pouco, e na verdade quando a gente se organiza a gente vê que não é gestão. Isso que eu passei para vocês é gestão, tem a ver com gestão. Tá? A chance então de passar a vida, e sabe qual é o problema de passar a vida amassando barro, andando em círculo? Que a gente vai envelhecendo. E depois que a gente chega numa certa idade, a gente começa a desenvolver uma amargura, um arrependimento. E outro dia eu ouvi uma frase que eu falei, eu quero isso para minha vida. Daqui a 1 ano você vai ter desejado começar hoje. Então começa hoje. Não pega essa live aqui, Miriam, muita informação. Ouve de novo, anota tudo, pega um caderno, anota tudo. Eu tenho certeza que sua vida vai para um novo nível. Não adianta, às vezes, você ficar chorando, triste. Atitude, precisamos ter atitude. E a atitude é sentar, deixa eu ver como é que é isso aqui, organiza a sua vida em cima disso e começa a caminhar em cima disso. Nós estamos vivendo tempos que nós somos assediados para comprar de dia e de noite. Com o orçamento desse jeito, 80% em transporte, alimentação e moradia, com 20% a gente vai se perder. De tanto de oferta que existe. Eu, às vezes, estou aqui parada de bobeira, aparece uma oferta aqui. Se eu não tiver controle da minha vida financeira, é só passar o cartão, gente. Coisa mais fácil hoje para nós é passar o cartão. Não caia mais nessa. Organize suas finanças e daqui a 1 ano, pode vir me procura. Vai salvar, vai ficar salva, Jade. E assim, quando eu falei lá no início que nossas emoções, elas influenciam nossas escolhas financeiras e nós precisamos aprender a tomar decisões inteligentes em relação às nossas finanças, uma das inteligências é essa aqui. Miriam, deixa a live salva. Por quê? Porque vai escrever, vai anotar tudo que eu falei aqui. Isso aqui é ouro, gente. Tem gente que paga milhões para poder aprender uma coisa, mas não anota, não estuda, não mergulha, não debruça sobre. Se perde. Nosso cérebro hoje ele é tomado por várias informações o dia inteiro, principalmente financeiras. A gente parado aqui, nós estamos sendo comprados, já estamos comprados, né? Sabe que a pessoa que chega comprada, qualquer coisa que te oferece, a gente compra. E aí a gente se perde. Por isso que às vezes é importante você ter conhecimento. Né? Tem um ditado que diz, Miriam, mas ter conhecimento é tão caro. Experimenta então o preço da ignorância. A ignorância é muito mais cara. Pessoa ignorante não sabe quanto está pagando de juros. Pessoa ignorante não sabe quanto que está o preço da gasolina. Pessoa ignorante não sabe, às vezes, quanto que está de juros embutido no cartão de crédito. Quanto que está, se for uma coisa que está dividida em 10 vezes, tem juros embutido ali. Mas ela acha que ela está sendo beneficiada. Então, talvez seja caro sim. No nosso país, então, o conhecimento ainda é caro. Mas é mais caro ainda ser ignorante. Então, e quando eu estou falando de caro, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando também de você separar um tempo do seu dia e sentar, pegar um caderno e começar a escrever mês a mês a sua organização financeira. E procurar andar assim, ó. Com finanças, gente, a gente tem que ser assim, ó. Não dá para ficar divagando, porque senão a gente se perde, tá? Então, eu gostaria de terminar falando isso. Para mudar um hábito não saudável em relação às nossas finanças, por um hábito funcional, é preciso que você repita, que você escreva, que você escreva na parede. Eu tenho vários papeizinhos, vários post-its aqui, todos no meu olho, na altura do meu olho, onde eu preciso levantar, olhar, fazer declaração. E olha que tem tempo que eu estou me acertando e vindo crescendo financeiramente. Não comecei ontem. E mesmo assim, se eu não fizer minhas declarações, se eu não fizer meus exercícios, se eu não pegar o meu caderno, se não desenhar, a gente acaba se perdendo porque nós somos muito demandadas com ofertas o tempo inteiro. Então você precisa repetir várias vezes o mesmo gesto, e de novo, até ficar natural, até virar um hábito, igual dirigir, igual caminhar. Você não sente que está caminhando, simplesmente você caminha, porque é hábito, virou normal. Você não sente que está escovando cada dente da sua boca, é hábito, é normal, né? E toda vez... cansei, Miriam, errei de novo, comprei um negócio que eu não devia. Não desista. Não desista, comece daí do teu erro. Não precisa voltar lá atrás. Daí você já sabe como é que faz. Então,
daqui eu errei, sim, vou pagar, vou amassar barro e vou pagar essa conta que eu fiz, infelizmente, eu estava louca ali, deixei minhas emoções influenciar a minha escolha, né? Mas eu vou recomeçar daqui, não vou mais cair nessa cilada, sabe? E nunca se esqueça que mesmo adquirindo um hábito novo, o teu hábito velho vai estar lá, quietinho no cantinho, com aquele matinho assim, igual mineirinho, sabe? No cantinho da boca, esperando você vacilar para ele tomar as rédeas de novo. Então, desenvolva o hábito de investir, desenvolva o hábito de ter um orçamento organizado, mas nunca se esqueça que o velho hábito vai estar lá, te esperando. Então seja firme, seja forte, que a única protagonista e responsável pelo resultado financeiro que você tem hoje é você mesmo, tá bom? Espero que tenha gostado, espero que tenha podido te ajudar. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar no privado, faça perguntas, eu tenho... Pode chamar lá, Tati, você tem liberdade, pode chamar, qualquer um aqui, pode chamar que a gente conversa, sabe? Eu tenho o maior prazer em ajudar, minha missão está dentro disso e a gente está aqui para crescer juntas, tá? Nossa história de como mulher, nós fomos muito massacradas por longo de toda a história que vocês conhecem da mulher, né? Então hoje para nós é libertador ter um lugar para falar sobre isso e poder nos ajudar e crescer juntas. Ok? Então conte comigo, obrigada pela audiência, vai ficar salva essa live e eu vou falar mais uma vez, anotem, pegue um caderno e anotem, e daqui a um ano eu quero te ver, eu quero te ver como é que está teu orçamento, como é que está a sua vida financeira. Beijo, obrigada, vocês são maravilhosos. Vou desligar aqui, ok? Beijo, boa noite para vocês, obrigada.